Os acessórios e equipamentos utilizados em nossas receitas você encontra no Armazém 2000. Olá, amigos associados da revista Padaria 2000. Sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT 2000. Hoje vou apresentar para vocês a receita vencedora da nossa enquete da semana, entremê de pistache e mirtilo. Inicialmente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Para o biscuit sacher vou utilizar amêndoas trituradas 100 gramas, gemas 100 gramas, ovos 100 gramas, açúcar refinado 60 gramas, farinha de trigo 45 gramas, cacau em pó 50 gramas, claras 150 gramas, açúcar de confeiteiro 60 gramas, manteiga 75 gramas. Iniciando o preparo do biscuit sacher, vou colocar as amêndoas torradas e trituradas. Depois vou colocar a manteiga ou margarina bolo, as gemas, os ovos, o açúcar refinado e vou deixar bater em velocidade média até obter um creme. Agora vou adicionar o cacau em pó, a farinha de trigo, vou deixar bater até homogeneizar e reservar. Depois vou bater as claras com o açúcar de confeiteiro. Agora vou misturar as claras batidas com o açúcar. Vou adicionar aos poucos na primeira mistura e com o fouet vou misturar até homogeneizar. Agora vou espalhar a massa sobre o tapete de silicone. E depois vou levar para assar com as seguintes temperaturas: forno tipo turbo a 140 graus, forno tipo lastro a 180 graus por um tempo aproximado de 15 minutos. Se você preferir, pode espalhar castanhas sobre a massa antes de assar. Para o pallet de mirtilo vou utilizar geleia de brilho 40 gramas, água 40 ml, açúcar refinado 75 gramas, gelatina sem sabor 6 gramas, mirtilo batido 180 gramas. Iniciando o preparo do pallet de mirtilo, vou colocar em uma panela a água, o açúcar refinado, a geleia de brilho, vou misturar até homogeneizar. Em seguida vou ligar o fogo e deixar abrir fervura, sempre mexendo. Agora vou adicionar a gelatina em pó, vou misturar até dissolver e hidratar. Vou desligar o fogo. Mexer até diluir toda a gelatina. Agora eu vou adicionar o mirtilo já batido. E deixar cozinhar bem, sempre mexendo. Deixar cozinhar até engrossar um pouco e depois desligar o fogo. Agora eu vou despejar em moldes de silicone. Se você não tiver um molde de silicone, pode colocar
em um aro forrado com plástico filme e levar para congelar. Para o cremoso de pistache, vou utilizar ovos 120 gramas, açúcar refinado 80 gramas, pasta de pistache 30 gramas, manteiga ou margarina bolo 50 gramas, gelatina sem sabor 6 gramas. Iniciando o preparo do cremoso de pistache, vou colocar na panela os ovos, o açúcar refinado, a pasta de pistache, depois com o fouet vou misturar. Dependendo da qualidade e a marca da pasta de pistache, pode ser adicionado mais ou menos. Agora vou ligar o fogo e deixar em temperatura baixa e deixar cozinhar sempre mexendo até chegar a uma temperatura aproximada de 80 graus. Após esfriar, vou adicionar a manteiga em temperatura ambiente e com o fouet vou misturar até dissolver e ficar cremoso. Agora vou despejar o cremoso nos moldes de silicone e vou levar para congelar. Para o creme leve de chocolate, vou utilizar leite 100 ml, creme de leite 35 gramas, gemas 100 gramas, açúcar refinado 50 gramas, chocolate meio amargo 200 gramas, creme de leite vegetal batido levemente 200 gramas, gelatina sem sabor 10 gramas. Iniciando o preparo do mousse, vou colocar em uma panela o leite, o creme de leite, vou deixar abrir fervura. Enquanto isto, vou misturar em uma tigela o açúcar refinado, as gemas, vou misturar até homogeneizar e clarear um pouco e reservar até o leite abrir fervura. Após abrir fervura, desliguei o fogo, vou adicionar a mistura de gemas com açúcar, vou misturar, ligar o fogo novamente e deixar cozinhar até chegar a uma temperatura aproximada de 80 graus. Após obter um creme inglês, desliguei o fogo, vou adicionar o chocolate e deixar derreter com o próprio calor do creme. Agora vou adicionar gelatina sem sabor hidratada e derretida, misturar até homogeneizar e deixar esfriar um pouco para depois misturar ao creme de leite batido. Agora vou misturar o creme de chocolate ao creme de leite vegetal batido. E vou misturar até obter o mousse. Preparei uma forma de 20 cm de diâmetro de fundo falso, untando lateral com óleo e colocando no fundo um disco do biscuit Sacher. Agora vou acrescentar um pouco do mousse. Já desenformei e coloquei um sobre o outro o cremoso de pistache e o gelificado de mirtilo. Vou colocar no centro
da torta, apertar e depois completar com o restante do mousse e levar para congelar por um tempo aproximado de 2 horas. Para a glaçagem no ar, vou utilizar creme de leite vegetal 120 gramas, água 145 ml, açúcar refinado 180 gramas, cacau em pó 60 gramas, gelatina sem sabor 6 gramas. Iniciando o preparo da glaçagem, vou colocar em uma panela o açúcar refinado, o cacau em pó, a água, o creme de leite. Vou misturar até dissolver todo o cacau e o açúcar. Agora vou ligar o fogo e deixar cozinhar, sempre mexendo em temperatura média, até chegar a uma temperatura aproximada de 103 graus. Após chegar na temperatura, vou desligar o fogo e deixar a cobertura descansar alguns minutos para depois adicionar a gelatina sem sabor. Agora vou adicionar a gelatina sem sabor hidratada e derretida. Vou misturar e deixar esta calda esfriar até chegar a uma temperatura aproximada de 40 graus para poder aplicar sobre a torta. Você pode manter esta glaçagem na geladeira na hora que você for utilizar, aquecer até chegar na temperatura de 40 graus e aplicar sobre a torta. Para a decoração da torta, preparei meia esferas de chocolate. Com o maçarico, vou esquentar um bico de confeitar liso de 2 tamanhos. E depois vou fazer furos na esfera. Vou repetir o processo com as duas partes. Após a torta congelada, desenformei. Agora vou cobrir com a glaçagem a uma temperatura aproximada de 40 graus. Vou despejar no centro, deixando escorrer. Depois, com a espátula, vou espalhar, cobrindo toda a torta. Batendo para acertar. Cortei uma fatia do biscuit de aproximadamente 1 centímetro e vou colocar na lateral da torta. Peguei vários aros de tamanhos diferentes, coloquei todos na mesma posição. Agora vou passar sobre um pó dourado que coloquei sobre um papel manteiga para marcar. Depois vou colocar sobre a torta para marcar. Depois tirar. Depois vou finalizar colocando nesta parte a esfera feita anteriormente, já pintada com pó dourado. Bom, amigos associados da revista Padaria 2000,
está finalizada a receita vencedora da nossa enquete da semana. Espero que todos tenham gostado. Sempre que precisar, conte com o DAT 2000. Um abraço e até a próxima. Os acessórios e equipamentos utilizados em nossas receitas você encontra no Armazém 2000.